1 João, capítulo 1. Primeira João, capítulo 1. Texto bem conhecido, a gente sempre fala texto bem conhecido, mas quase todos os textos são bem conhecidos, né? A gente lê bastante, graças a Deus. A Igreja de Jesus conhece a palavra do Senhor e está familiarizada com ela. Diz assim a palavra de Deus em 1 João, capítulo 1, verso 7, verso 8 e verso 9. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado, para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Fala conosco neste momento. Estamos aqui, ó Deus, para continuar ouvindo a Sua voz. No nome de Jesus. O apóstolo João, ele vai nos ensinar nesse texto que para que nós possamos ter comunhão uns com os outros e ter comunhão com Deus, é necessário uma vida de santificação. Porque com uma vida de pecado, a nossa relação ela não pode ser sincera, ela não pode ser abençoada, ela não pode ser santa, e eu não estou dizendo aqui só a relação entre familiar ou entre irmãos da igreja, mas é a nossa relação com o próximo, seja ele qual estiver na nossa frente naquele momento em que nós estamos nos relacionando com este próximo. É necessário nós estarmos em plena comunhão com Deus, em perdão de pecado, logo é necessário nós estarmos em luz. Por que em luz? Porque quando nós estamos na luz e conhecemos da palavra de Deus que luz é representada por Jesus, Jesus é a luz, Ele traz à evidência os nossos pecados, as nossas limitações, as nossas fragilidades, e precisamos então estar de acordo com o Senhor. Uma vez que a luz está no meu coração, significa que Deus está na minha vida. Significa que Deus está trabalhando comigo. Significa que Deus está me disciplinando, que Deus está me abençoando e está me orientando o caminho que eu devo seguir. Significa que a minha vida de pecado, né, que os meus, não minha vida de pecado, perdão, mas os meus pecados estão perdoados. Eu tenho uma vida de oração, tenho que pedir perdão ao Senhor, tenho que entender qual é o meu pecado, tenho que entender que o Senhor quer que eu conheça o meu pecado, não adianta eu pecar no varejo e pedir perdão no atacado. Eu devo citar o pecado. Citar o pecado para que eu possa conhecer, porque às vezes tem muito pecado que eu não conheço, que às vezes eu cometo, e eu preciso pedir a Deus perdão, para que a minha vida de comunhão com a igreja, com o próximo, seja dentro da igreja, seja na família ou no mundo onde eu estou caminhando, onde eu estou me relacionando, seja uma relação sincera, onde possa realmente expressar o caráter de Jesus. Por isso que o texto vai falar para nós que a importância da nossa comunhão com os irmãos. E vai dizer assim o verso 7, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andar em luz é ter comunhão verdadeira. As trevas escondem o pecado. Quando nós estamos nas trevas, nós estamos com o pecado escondido. É como se você entrasse num porão sujo, escuro, cheio de barata, cheio de teia de aranha e aranha, e toda aquela sujeira, aquele mofo, e você joga luz naquilo lá. Quando você joga luz, você tem até coragem de entrar, né? Quando não tem luz, ninguém quer entrar. Mas quando joga luz, aí apresenta, eu acho que é melhor não é nem porão,
eu acho que é um túmulo. Né? Nós pensamos num túmulo assim, escuro, né? Quem entra num túmulo de noite, sozinho, no cemitério, entra dentro daquele túmulo. Eu já vi gente que dorme. Aqui em São Paulo mesmo, tem gente que dorme dentro do túmulo, porque não tem onde morar, para não ficar na rua porque é perigoso, ele pula o muro e dorme dentro do túmulo. É terrível. Se deita lá com as baratas, com toda aquela situação. Mas o coração pecaminoso é mais ou menos isso aí. O coração pecaminoso nosso é mais ou menos isso. Por isso é que quando entra a luz, significa que Jesus está. Tem pecado ali, mas Jesus está trabalhando para purificar, para limpar, para tirar toda aquela sujeira, para que nós possamos andar em comunhão uns com os outros. Quando nós temos pecado, sabe o que acontece conosco? A gente não quer muito se relacionar com as pessoas. A gente não quer muito se envolver com as pessoas. A gente não quer ter intimidade com as pessoas. Sabe por quê? Porque a gente não quer que as pessoas descubram o nosso pecado. É vergonhoso. E é vergonhoso. Principalmente para o crente. Isso é terrível. Isso é cruel. Então ele não quer. Mas nós precisamos entender que a nossa relação, quando estamos com o nosso irmão, com a nossa família, com o próximo, ela tem que ser uma relação transparente. Eu não estou dizendo para você que você deve contar todas as suas falhas, os seus pecados, espalhar para todo mundo. Não, não é isso. Mas é você compartilhar com a pessoa a sua relação de perdão com Deus e como Deus pôde purificar, como Deus pôde limpar, como Deus pôde trabalhar na sua vida e no seu coração, para que você pudesse andar em dia com o Senhor. Esse é o ponto importante, porque uma vez que a luz está em nós, nós temos a clareza do perdão. A palavra de Deus estando em nós, não pesando no nosso coração, não pesando na nossa consciência, não nos acusando, mas sabendo que nós temos o perdão do Senhor, e assim eu posso, então, me relacionar com o meu próximo de uma forma sincera. Ok? Então, essa relação que nós temos de andar na luz, de ter comunhão com o próximo, ela deve ser contínua, todos os dias. Ela deve ser uma relação sempre sincera. Andar na luz vai produzir dois resultados na vida daquele que quer estar na presença de Deus: comunhão e purificação de todo pecado. Veja só que interessante. Uma realidade é mantermos comunhão uns com os outros. Andar na luz pavimenta a nossa comunhão com o próximo. Faz a nossa comunhão com o próximo ser algo sincero, que vai produzir realmente frutos. Na igreja, vai produzir sinceridade, vai produzir uma aceitação mútua, sabendo que eu tenho pecado. Eu tenho minhas limitações, você tem a sua limitação. E nós sabemos quem é superior a nós é Jesus, e Ele quer que nós possamos nos ajudar uns aos outros, sem acusar, mas ajudar a levantar. E isso é muito importante, porque às vezes nós pensamos, alguém fala assim, olha, da minha vida e dos meus problemas, só Deus pode me julgar. Você não tem medo, não? Eu tenho medo dessa frase. Deus, já pensou Deus te julgando? Graças a Deus que Deus é misericordioso. E Ele quer nos restaurar. Ele quer nos disciplinar. E quer que nós andamos em comunhão com Ele e com o nosso próximo. Por isso que essa realidade que nós vamos ter comunhão com o próximo, significa que ter comunhão é andar em santidade de vida. Eu quero me relacionar bem com o meu próximo, então eu preciso andar em santidade de vida para que eu realmente possa espelhar aquilo que o Senhor requer de mim. E também nessa relação de comunhão, andando em luz e tendo a comunhão com o próximo, nós temos uma promessa. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado.
E aqui uma coisa interessante que ser purificado do pecado não quer dizer que nós somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Nós temos pecados, vivemos num corpo sujeito ao pecado, mas nós temos que lutar contra o pecado. Nós temos que lutar para que a nossa vida seja uma vida em que nós estamos realmente recebendo a provisão divina que vai nos limpar de todo e qualquer pecado. E essa provisão, ela vem do sangue de Jesus vertido na cruz. Quando nós temos o sangue de Jesus em nossa vida, nós aprendemos que purificar sugere muito mais que perdoar pecado. Jesus não só perdoa o nosso pecado, como ele nos purifica. E isso é de suma importância. Não é só perdoar pecado, é purificar. Perdoar pecado significa esquecer. É isso que Deus faz. A palavra de Deus diz que o Senhor pega os nossos pecados, amarra numa pedra gigante e joga no fundo do mar, para ninguém mais ter conhecimento disso. Nem nós e nem Ele leva em conta. Perdoar pecado significa Deus colocar nós do lado e colocar os nossos pecados na outra extremidade e se voltar para nós e esquecer os nossos pecados. Isso é perdão. E não só perdoar, é purificar, é limpar o nosso coração. É aquele processo que vai fazer com que eu peque cada vez menos. Eu tenho que andar na minha vida cada vez num caminhar que eu vou me aproximando mais de Deus, eu vou chegando mais próximo de Deus, e à medida que eu vou chegando mais próximo de Deus, o meu velho homem, ele vai sendo suprimido, a velha natureza vai sendo suprimida, e eu vou pecando menos. Isso significa que eu tenho que ser uma pessoa melhor. Significa que eu tenho que ser alguém que vai realmente buscar expressar a graça de Jesus. E só o sacrifício de Jesus é que nos torna capazes de andar em purificação. Jesus nos purifica e nos apresenta a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Por isso que nós precisamos entender que o sacrifício de Jesus na cruz, ele nos faz aceitáveis a Deus. Não merecedores. Continuamos merecedores da morte, do inferno. Mas o Senhor nos aceita, porque quando Ele olha para mim e para você, Ele nos vê através do sangue de Jesus, através do sacrifício de Jesus. Por isso que nós podemos ter comunhão um com o outro, se nós andarmos na presença do Senhor. E em segundo lugar, o verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O crente não esconde os seus pecados, nem os justifica, mas confessa para receber perdão e purificação. Não tem justificação para o crente. Olha, eu errei porque foi por isso. Olha, eu cometi esse pecado porque aconteceu isso, por isso que eu pequei. Não. O crente, quando ele erra, ele faz como Davi, quando foi confrontado pelo profeta. Pequei contra o Senhor. Essa foi a palavra que ele disse, essa foi a frase que ele disse quando ele cometeu o pecado. Pequei contra o Senhor. Quando ele reconhece o pecado, quando ele aponta o pecado para ele, ele vai dizer, pequei contra o Senhor. Antes de termos comunhão com Deus, nós precisamos ser perdoados e purificados. A condição de perdão é se nós confessarmos os nossos pecados. É dizer a Deus, Senhor, eu pequei. Confessar o pecado significa estar em concordância com o Senhor que nós somos pecadores. Confrontamos os pecados que cometemos sem nos defendermos
e nem nos justificarmos. Confessamos nossos pecados para mostrar arrependimento. E confessar pecado é exatamente isso, é concordar com Deus que nós pecamos. Esta é a condição do perdão, o caminho da comunhão com Deus. Primeiro há um tratamento. Deus vai nos tratar. Deus vai arrancar essa ferida, vai arrancar essa casca, vai passar metiolate, vai passar álcool, vai doer, mas vai ser curado. E isso é importante. Esse processo é importante para que nós possamos ser purificados. E a base do perdão. Qual é a base do nosso perdão? Deus é fiel e justo. A garantia e a segurança do perdão estão no caráter fiel e justo de Deus. A segurança da salvação não está edificada sobre a confiança humana, mas está na rocha, que é o Senhor Jesus. Então, quando nós olhamos o perdão não está baseado na minha própria justificação, mas quando Deus olha para mim, conhece o meu coração, perdoa o meu pecado, me purifica e me torna justo. Ele me perdoa, Ele me justifica, Ele me purifica para que eu possa andar em santidade na presença dEle. E o terceiro ponto da nossa comunhão com Deus é tomar posse desse perdão, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É justamente as nossas injustiças que essa justiça de Deus nos purifica. Deus perdoa os nossos pecados e perdoa a nossa injustiça e nos purifica de toda injustiça. Ele lava por fora e purifica por dentro. Isso é muito interessante, porque o que o Senhor quer fazer de nós é que nós possamos chegar na presença dEle. E eu só posso chegar na presença de Deus se o meu coração estiver purificado. Se o meu coração, se as minhas ações, se o meu pensamento estiver purificado na presença do Senhor, eu estou em santificação na presença do Senhor. E assim eu posso ter, então, comunhão com o Senhor. Agora, uma coisa que é muito interessante, meus irmãos, é que tudo isso parte de Deus, não parte de nós. É Deus quem nos busca. É Deus quem vai atrás de nós. É Deus que quer nos restaurar. É Deus que tomou um passo. É Deus que primeiro morreu por nós, para que nós depois pudéssemos aceitá-lo. Mesmo que as pessoas não aceitem a Jesus, Jesus morreu por elas. O sacrifício já foi oferecido. Veja só o que diz Isaías capítulo 1, verso 18, quando o Senhor diz: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Deus quer purificar a nossa vida. Deus quer nos transformar santos, para que a nossa relação com o nosso próximo seja uma relação sincera, e a nossa relação com Deus também seja uma relação sincera e uma relação santa. E isso vai resumir aquilo que o Senhor diz para cada um de nós. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. Esse é o resumo da lei. Esse é o resumo do plano de salvação de Deus para nós. Que nós possamos ser santificados para que a nossa relação seja uma relação abençoada, que a luz esteja em mim e eu possa realmente refletir o quê? A minha relação com Deus. Eu não posso amar a Deus se eu não amar o meu irmão ou o meu próximo. E eu não posso amar ao próximo se eu não amar a Deus. Porque amar a Deus significa fazer a vontade do Senhor. E fazer a vontade do Senhor é com que eu possa amar o meu próximo e me relacionar bem com o meu próximo. Mas isso só é possível se a minha vida estiver em luz e não estiver em trevas. Amém? Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração e que nós possamos permitir
que o Espírito Santo de Deus mostre para nós aonde nós temos errado, aonde eu preciso pedir perdão e ter essa coragem e ser sincero. Pequei contra o Senhor. Senhor, me perdoa. Senhor, limpa o meu coração, limpa o meu pensamento, tira de mim toda a mágoa, toda a ira, toda a inveja, tudo aquilo que desagrada o Senhor, tira e coloca no lugar a luz que vem do Senhor para que a minha vida seja santificada. Amém? Vamos orar ao Senhor? Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, perdoa os nossos pecados. Tenha misericórdia da nossa vida. Limpa, Senhor, o nosso coração. Ó Deus, que a sua luz possa mostrar em que área da nossa vida está em trevas e que nós possamos olhar, ver, reconhecer o nosso pecado, pedir perdão e ser transformado pelo Senhor. Abençoa, Senhor, cada um de nós. Que teu Espírito Santo tenha liberdade de agir na nossa vida, nos mostrar e que haja, ó Deus, realmente, da nossa parte, um quebrantamento para que o Senhor possa, cada vez mais, abençoar a nossa vida e a nossa relação com o próximo seja uma relação abençoada e a nossa relação com o Senhor também seja uma relação abençoada, para que a santidade seja realmente algo importante e verdadeiro na nossa vida. No nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém.